E meia a gente fala por aqui, já falei tanto desse assunto como repórter no Bastidores do Poder e agora volto a falar sobre esse assunto e acho que a gente vai ficar discutindo essa questão ainda por bastante tempo, que é o tal do foro privilegiado. A gente convocou um especialista nesse assunto, que é o Dr. Davi Tangerino, está aqui já na nossa escuta. Muito boa noite para o senhor, Dr. Tangerino, bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa noite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Tangerino, voltamos a falar bastante sobre esse assunto nesta semana por conta do que aconteceu com o processo de Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, né? Na prática, esse processo foi ali para uma espécie de órgão especial, né? Explica pra gente, porque foi uma decisão que gerou polêmica a partir de decisões também, entendimentos do Supremo Tribunal Federal, entendimento do foro privilegiado. Por que não é não é pacificada essa ida desse processo para esse órgão especial no Tribunal de Justiça do lado do Rio de Janeiro, hein? Maravilha. Veja, pacificado está. O que, portanto, torna a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro incompreensível. Né? Em 2018, o Supremo, numa questão de ordem na ação penal 937, definiu duas teses. Uma é a seguinte: o foro privilegiado vale para o ocupante do cargo, enquanto está ocupando o cargo, por crime relacionado à sua função, né, ao seu cargo, portanto. E dois, uma vez que o sujeito apresenta as alegações finais, ou seja, a sua última manifestação escrita de defesa, aí, ainda que ele perca o cargo, permanece no foro privilegiado. Né? Essa segunda tese serve para evitar que o sujeito, vendo que a condenação, a sentença, digamos, né, a decisão está próxima, se vale ali da malandragem de abdicar do cargo para que o caso pare e desça para uma outra instância. Né? Portanto, essa hipótese criada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela contraria o quanto estabelecido no Supremo. Só que ela erra mais ainda, né? Porque nunca nós tivemos um precedente, nunca nós tivemos um entendimento desse foro retroativo. Né? O que o tribunal fez? Né? Ele falou o seguinte: olha, como o Flávio Bolsonaro era deputado estadual à época dos fatos que nós estamos investigando, então a competência é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente um órgão interno desse tribunal chamado órgão especial. Apenas para que o nosso ouvinte meça o despropósito dessa tese, vamos fazer o exercício com o ex-presidente Lula. A vingar esta tese, né, o Moro seria o juiz incompetente para julgar o caso do Lula, e sim o STF, porque afinal de contas ele foi investigado e processado por fatos cometidos enquanto exercia a presidência da República. Doutor Davi Tangerino, boa noite, é o Pedro Campos. Em relação ao momento em que essa investigação começa, né? Apenas para fazer uma provocação aqui e tirar o seu máximo conhecimento para o nosso ouvinte. Se essa investigação começa no momento em que o Flávio Bolsonaro era deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não é razoável que se faça esse questionamento, porque naquele momento em que a investigação começa, né, em 2017, 2018... nós temos o Flávio Bolsonaro figurando como deputado estadual no Rio de Janeiro, portanto, com o foro por prerrogativa de função ligado ao Tribunal de Justiça Fluminense? Veja, essa seria uma interpretação possível, e o Supremo afastou. De novo, para nós trabalharmos com outro exemplo. Né? O então ministro Weintraub estava sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por ser ministro. A exoneração dele saiu na sexta-feira, imediatamente o Supremo remeteu os autos para a primeira instância. Né? Então, o que seria o análogo aqui ao caso do Flávio? Né?
findo o mandato de deputado, ele volta a ser um cidadão, para aquele fato, um cidadão como eu e você. E por que isso? Né? Porque o que o Supremo decidiu na questão de ordem da Ação Penal 937, né? Que o foro existe para prestigiar, para proteger as prerrogativas daquela função no exercício da função. Né? Fim da função, aquela proteção não faz mais sentido. Veja, antigamente o que aconteceria? Eleito senador, este caso do Flávio iria para o Supremo. Né? Porque, sim, puxava, digamos, né? migraria, puxava. Né? E justamente foi isso que o Supremo quis interromper. Essa história do sobe e desce conforme o sujeito ia mudando de cargo. Né? Então, o Brasil é muito difícil de cravar qualquer resultado, mas a tendência é que essa decisão seja revista se chegar no STF, e muito provavelmente nem precisaria. No próprio STJ isso deve se resolver. Então é preciso provocar o Superior Tribunal de Justiça para que o entendimento do Supremo Tribunal Federal possa ser aplicado ao caso do Flávio Bolsonaro. Na prática seria isso. Pois é, temos esse complicômetro, né, porque o habeas corpus, que seria o modo mais rápido e eficiente de chegar no STJ, só pode ser manejado em favor do investigado, né, uma garantia do indivíduo. O Ministério Público não poderia impetrar este habeas corpus contra o investigado. Né? O caminho que o Ministério Público tem é o recurso especial, que é bastante mais lento. Né? Mas, enfim, sim, o órgão capaz de, digamos, resolver este problema é o STJ, mas quem terá interesse de levar isso ao STJ? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e não o Queiroz, não o Flávio, muito ao contrário, né, eles atingiram o objetivo que eles tinham, sim, que, me parece, basicamente era escapar de um magistrado muito duro, muito rigoroso, que é o juiz Itabaiana. Doutor Davi Tangerino, sobre a divisão dessa investigação, Flávio Bolsonaro, há esse questionamento, o senhor explicou aqui os motivos pelos quais todo o caso deveria estar na primeira instância, mas em relação aos outros não há dúvida. Em relação ao Fabrício Queiroz, em relação aos outros investigados lá do gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, não há que se falar em foro privilegiado. Eles não puxam o foro, é o que você está querendo dizer, né? Eles não podem ser abraçados pelo foro, né? Pelo menos na teoria. Mas claro que toda a investigação foi para o órgão especial do TJ Fluminense. O senhor acredita, pelo menos, na divisão dessa investigação e na baixada dos autos no que diz respeito a esses outros investigados? Pois é, Pedro. Pela regra do Código de Processo e pelos precedentes do Supremo, o que tem que acontecer? O caso vai inteiro para o TJ, né? E o TJ decide se vai conduzir isso conjuntamente, como foi no caso da Ação Penal 470 do Mensalão, ou se, usando lá a regra do artigo 80 do Código de Processo Penal, ele cinde, né? Apenas o Flávio fica no Tribunal de Justiça e os demais voltam para a primeira instância. Os precedentes pós-Mensalão foram todos no sentido de quebrar, né? Ou seja, apenas o detentor do foro permanece no órgão, digamos, privilegiado, né? Agora, essa Câmara Criminal já não seguiu o precedente do STF. Resta saber agora como é que o órgão especial vai fazer. Como é um número grande de desembargadores, eu quero imaginar que o respeito aos precedentes vá prevalecer, o que, na prática, quer dizer cindir. Flávio fica no TJ e os demais na primeira instância. Doutor Tangerino, a partir da decisão dessa semana, o que acontece com o que foi produzido agora e o que foi decidido pelo juiz Itabaiana? Ele é que deu a ordem, por exemplo, de prisão do Queiroz, ele que conduziu até aqui o processo. São elementos que podem ser contestados, já que ele não é mais o juiz desse caso específico?
Pode, mas vamos lá. De novo, segundo a interpretação preponderante, prevalente até hoje, o simples fato de mudar de instância não anula nenhum ato decisório do Itabaiana. Né? Porque ele era o juiz competente naquele momento. Tá? Agora, as medidas que nós chamamos de cautelares, que são por natureza provisórias, a exemplo da prisão do Queiroz, podem ser revistas a qualquer tempo. Poderiam ser revistas pelo Itabaiana e, naturalmente, poderão ser revistas pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? Assim como o tribunal poderá reconhecer uma nulidade. De novo, da mesma forma que o Itabaiana poderia fazê-lo pela legislação. Dito de outra maneira, pode ser que o Tribunal de Justiça revisite o tema da quebra do sigilo bancário e considere que a quebra foi ilegal e anule. Mas veja, em ambas as hipóteses, tanto a quebra quanto a prisão, né, não é uma decorrência natural, automática. Né? Eles vão ter que chegar à conclusão que houve uma nulidade ou que a prisão de Queiroz não se justifica mais e rever a decisão. Uma eventual negociação de delação premiada do Queiroz poderia ser influenciada por essas disputas de qual é a instância adequada para julgar o caso do Flávio Bolsonaro? Uma coisa tem a ver com a outra ou nada a ver? Não, o que muda é o seguinte, enquanto o caso estiver no Tribunal de Justiça, na segunda instância, né, o órgão, digamos, com atribuição para fazer essa negociação com Queiroz é o Ministério Público de segunda instância, a Procuradoria de Justiça. Né? Então, a mudança é de interlocutor, por enquanto. Né? Como diz respeito a Flávio, e estando o caso na segunda, ou dando um passo atrás, imaginando que diga respeito a Flávio, né, este acordo vai ter que ser negociado na segunda instância. Por hipótese, Queiroz resolve na sua delação entregar o presidente da República. Então, nesse caso, a negociação terá que ser feita com a Procuradoria Geral da República em Brasília. Né? Então, o foro do delatado impacta o seu interlocutor por uma negociação dentro do Ministério Público. Doutor Davi, desculpe, pode completar a resposta do senhor. Apenas para que a ideia fique completa. Por que isso? Né? Porque os acordos têm que ser homologados por um juiz. E tem que ser o juiz com atribuição sobre aquela pessoa. Então, na hipótese de entregar ao Flávio, até que mude, é o próprio tribunal que tem que homologar e, portanto, tem que ser o Ministério Público em segunda instância. Desculpe, eu lhe interrompi. Imagina. São muitas dúvidas, né, sobre esse assunto. É tudo bastante complexo, complicado mesmo. É importante a gente ter o senhor aqui para a gente entender um pouquinho mais quais são os possíveis caminhos, né? Na prática, o que dá para a gente aprender aí dessa decisão que foi de acatar o pedido da defesa do Flávio Bolsonaro é que é um fator também para trazer um pouco mais de complicação para esse processo, né? Vendo assim, leigamente, de fora, a impressão que a gente tem de tornar também um pouco mais protelatória a história toda. É uma interpretação exagerada ou o senhor acredita que é por essa linha também? Veja, não sei se protelatória é exatamente a palavra. Né? Eu acho que o que a gente pode afirmar com alguma segurança é o seguinte: o juiz Itabaiana é um juiz muito duro, né? Conhecido por ser muito duro. Né? Então, qual é o cálculo, digamos, teoria dos jogos que você faz? Né? Qualquer juiz diferente de Itabaiana tende a ser melhor para o investigado. Né? Porque dificilmente nós encontraríamos um juiz mais duro do que ele. Né? Então, ou fica igual ou melhora. E quando você vai para um órgão colegiado, né, você dilui a decisão. As decisões efetivamente importantes são tomadas em conjunto. E também, desse ponto de vista, quando você tem um juiz só, é tudo ou nada. É o que ele pensar. E quando está num grupo de 20 e tantos desembargadores,
o relator precisa formar maioria em torno da sua decisão. Então, também aumenta a possibilidade de você costurar soluções mais interessantes, mais benéficas para o réu, né? Então, claro, também tem a questão do tempo. Tudo que é colegiado demora mais, mas me parece que o decisivo aqui, o valioso mesmo, é tentar buscar um grupo de juízes que, na média, sejam menos duros, menos punitivos do que o Itabaiana. Doutor Davi Tangerino, professor de Direito Penal, advogado, criminalista, que sempre nos auxilia aqui com os assuntos ligados às questões jurídicas. Fala, Isabel. Eu ia dizer que ele é tradutor de direito. O nosso A gente precisa aqui disso para tentar entender um pouquinho o que há por trás dessas discussões, né? São discussões muito interessantes, né, Pedro? Eu adoro acompanhar essas discussões quando elas estão lá no Supremo Tribunal Federal. Acho que a gente aprende muito com isso e o doutor Davi sempre ajuda a esclarecer um pouco essas questões. Aliás, os nossos ouvintes estão aqui cheios de elogios, viu? Excelentes esclarecimentos, professor Tangerino, nosso ouvinte Mosquim João comentou aqui pelo nosso YouTube também. Grande abraço, Obrigado, bom fim de semana para o senhor, professor. Até uma próxima. Igualmente, um abraço. Até uma próxima, um abraço.